ao primeiro E-Talk. Esse é o primeiro episódio do podcast da Imóvel, voltada para corretores e imobiliárias, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse setor, sobre inteligência imobiliária. E hoje eu estou aqui com os nossos convidados, o Luiz Felipe Servi, CEO da Imóvel, e também com o Guilherme Carnicelli do Café Imobiliário. Os dois possuem uma vasta experiência no setor imobiliário, tanto aqui no mercado nacional como também fora do Brasil. Sejam bem-vindos. Obrigado, Joana. Muito obrigado. E nesse bate-papo de hoje, nós convidamos esses feras do mercado imobiliário justamente para a gente conversar sobre pitch de vendas, sobre abordagem, sobre como o corretor ele pode se posicionar em suas abordagens e na sua comunicação. E agora, nesse papo, a primeira pergunta que eu gostaria de conversar com vocês, inclusive, ao longo dos anos, com essa experiência toda que vocês têm no mercado imobiliário, como que vocês percebem esse amadurecimento que trouxe essa comunicação por causa da tecnologia, por causa de vários outros fatores que impulsionaram para que viesse uma nova abordagem do corretor, da imobiliária, com os seus possíveis investidores, compradores e proprietários de imóveis. Perfeito. Começo aqui, Guilherme, daí a gente vai interagindo, pode ser? Vai lá. Beleza. Então assim, pessoal, Joana, imagina, o mercado imobiliário ele é gigantesco, tá? Então a gente tem todos os tipos de ativos possíveis, residenciais, comerciais, terreno, industrial, rural. Vamos focar aqui nessa primeira fase, urbano. Vamos focar dentro de uma ótica aí de imobiliárias e corretores, tá? A gente sabe que é um processo, só esse especificamente, totalmente fragmentado. Ou seja, ele é um processo que ele precisa de várias fases simultâneas para você conseguir atingir o objetivo. O que um corretor ou uma imobiliária faz? Dependendo do processo que ele está trabalhando ali. Ele precisa intermediar duas pessoas, três, às vezes até um tripé ali de negociadores em cima de um ativo. Então, imagina, ele tem que entender o que está acontecendo no mercado, ele tem que entender de pessoas, ele tem que entender do ativo e ele tem que juntar tudo isso aqui, cumprir todo o processo burocrático, legal, fiscal, financeiro e aí executar, né, a transação que ele tanto precisa, de novo, tanto para venda quanto para locação. E aí quando a gente entra dentro desse processo, sempre eu gosto de dividir assim, em várias fases, né, que esse corretor ou essa imobiliária tem ao longo dessa jornada. A primeira delas é ter os produtos, é ter o portfólio. Depois a gente vai descrever isso aqui com um pouco mais de calma, né, mas antes de vender alguma coisa, ou transacionar alguma coisa, ou locar alguma coisa, ele tem que ter esse ativo. Então aqui já entra uma primeira linha de trabalho muito robusta, que é um processo de captação. Aí depois imagina, já tenho esse produto, agora eu preciso transacionar isso aqui para atender tanto o meu cliente vendedor, quanto o meu futuro cliente comprador ou locatário. E aí eu tenho todo o meu processo de vendas em cima desse ativo. E aí depois que eu fechei essa venda, imagine que eu tenho que agora fomentar essa minha carteira de clientes, que é o famoso sucesso do cliente que a gente fala. E aí tem toda uma outra gama aqui. Então você imagine, a gente já afunilou, né? Saiu de mercado imobiliário, entrou dentro do urbano. Dentro do urbano focamos em corretores imobiliários, focamos em transação. Dentro de transação eu tenho essas três microfases: captação, venda e pós-venda. E aí, claro, todos os elementos intermediários aqui, né? Depois o Guilherme complementa um pouquinho, mas aí você imagina o seguinte: como que tem a evolução disso? A primeira coisa, imagine, vou dizer assim, dois grandes pilares aqui, sempre é estratégia e ferramenta, ou tecnologia. Então sempre esses dois são indiscutivelmente inseparáveis: estratégia e ferramenta e tecnologia. Então a gente vê uma evolução nítida ao longo, sei lá, dos últimos 10, 12 anos que pelo menos eu tenho acompanhado mais de perto o mercado imobiliário, como que essas coisas mudaram. Então, vamos deixar a estratégia para depois, vamos falar um pouquinho de ferramentas ou tecnologia, né? Uma coisa muito clara que veio, naturalmente, é o acesso à informação através da disponibilização de dados via celular, por exemplo. Então, você imagina o seguinte: como que era um processo de uma transação no mundo offline com um jornal.
Você tinha um nível de qualidade de informação pior e você tinha como é que eu posso dizer assim, não acesso a determinados níveis de informação. Então, só por estar online e as pessoas terem um acesso maior a estarem também online, já muda radicalmente ali a forma com que consumidores, proprietários e imobiliárias interagem dentro desse ativo. Inclusive, torna até mais assim desafiador para que o corretor esteja à frente, já que o comprador ou o proprietário ele também vai ter muita informação. Sim. Então ele vai precisar gerar uma autoridade e realmente ter um background muito maior do que antes, né? Sim. Não, eu tava te ouvindo aqui falar e aí na minha cabeça ia passando um filme aqui, né? Eu entrei no mercado imobiliário em 2009 para 2010, né? Quando a Remax chegou no Brasil, meu primeiro contato com o mercado imobiliário foi com o Remax. E aí eu vinha da indústria, trabalhava numa multinacional que era uma indústria super estruturada, tal, e entrei nesse mercado. E hoje, escutando você falando ali, Luiz, é muito engraçado que isso meio que permeou o mercado como um todo, de entender o mercado como processos, né? Como etapas. Eu lembro que quando eu cheguei em 2009 para 2010, não se falava nem em funil de vendas dentro das imobiliárias. As pessoas não tinham ideia o que era um funil de vendas. Eu vinha da indústria e lá se falava muito de funil de vendas, de metodologia, né? Falando já de spin selling. Pô, spin selling era um negócio que dentro da indústria estava torando o pau lá e os caras, tipo, era um game de sorte, assim, era um jogo mesmo de sorte. Só que 2010, o mercado brasileiro bombou de um jeito absurdo, assim, acho que foi um primeiro grande ciclo que a gente teve depois da retomada da estabilidade de moeda, né? Foi o primeiro grande ciclo. E na mesma época, a tecnologia estava chegando ali, os portais se estruturando, a informação que é o nosso negócio aqui dentro estava sendo estruturada. E aí você falou dos celulares, eu tenho um dado na minha cabeça aqui, que eu já usei, porque eu já usei em palestras para mostrar o quanto a informação ela democratizou ao longo desses anos, que é o seguinte: em 2009 a gente tinha 6 milhões de smartphones no Brasil. Em 2009, 6 milhões de smartphones no Brasil. A gente hoje tem perto de 250 milhões, tem mais smartphone do que gente no Brasil, né? E assim, se a gente comparar o que era um smartphone em 2009 para o que ele é hoje em capacidade de processamento, em customização de aplicativos, que cada celular tem, cada indivíduo hoje tem um seu celular totalmente customizado para o seu dia a dia, a gente consegue entender o salto de tecnologia que a gente deu, que esse mercado também recebeu, e o quanto isso interferiu em tantas coisas. Por isso a necessidade da gente olhar para o mercado discutindo ele nessas fases, né? Vamos olhar agora que o game não é mais um game de sorte, não é mais um jogo de tô no mercado, alguma coisa vai acontecer, não. Você precisa hoje se preparar, se alinhar, fazer escolhas, e é muito louco pensar o quanto isso mudou, e é mais louco pensar ainda o quanto isso ainda pode mudar mais daqui para frente. Então, por exemplo, não só ferramenta, mas cultura. Então, cultura é uma coisa que demora mais para você mudar. Uma ferramenta também é mais rápido, mas daí as duas vão, na verdade, de fato, interagir ali em conjunto, né? Porque você imagina o seguinte, como é que eu vou divulgar? Pensa só naquela fase do meio, que é a transação. Como é que eu vou divulgar um imóvel se eu não tiro nenhuma foto? Ou eu não estou colocando o preço dele? Porra, como é que o meu futuro cliente vai entender o que ele vai comprar se ele não consegue ver o que é? Eu vou segurar essa informação, né? Então, essa, entre aspas, democratização do que veio ali com uma disponibilização de dados via mobile, principalmente, tá? Nem via desktop ou notebook, via mobile, isso fez com que entrasse o conceito de foto. Porque a pessoa quer ver o negócio, eu quero ver, eu já quero ligar, quero saber, e aí, quanto é, né? Eu tenho que ter isso disponível. A tecnologia trouxe isso, né? Eu lembro dos anúncios, os anúncios em jornal era assim, 2 dorme, porque o cara economizava as letras, né? Pra caber no negocinho, Então era ali, 2 dormes, ponto, que é. Aí o cara tinha que saber que era quarto de empregada, né? Porque ninguém escrevia quarto de empregada, né? Então, assim, até a arquitetura dos imóveis mudou demais nesses últimos 10 anos por conta das dinâmicas todas que mudaram. Mas é muito louco a gente perceber o quanto o mercado mudou, enquanto a tecnologia imprimiu mudança, e ela atropelou a cultura, né, Luiz? O que aconteceu é que a gente não... Assim, quem ficou esperando ali, vou me adaptar... Não, a
A tecnologia ela atropelou a cultura de mercado e ela impôs hoje um jeito de fazer as coisas que mudou, que você precisa estar muito antenado e trabalhando de maneiras diferentes, mais distintas, mais específicas. Passou um filme na minha cabeça aqui, nesses primeiros minutos aqui. Sim. Aí nem vamos entrar nesse assunto. Imagina o seguinte, aí você tem todo o conceito de novo tipo de imóvel, isso que o Guilherme falou. Então lá uma construtora, uma incorporadora, ela vai trazer esse tipo de produto, porque é ela que imprime, vamos dizer assim, né? Um novo meio de vida, já naturalmente lendo como as pessoas estão se comportando e como é que isso vai se condizer. Então você imagina, você sai lá de empreendimentos de tal tamanho, você vai para tal tamanho. Né? Você tem uma densidade muito maior de pessoas dentro do mesmo endereço. O que significa? Qual que é a logística disso aqui? Qual que vai ser o impacto na distribuição de qualquer tipo de bem ali, né? Luz, água, telefone, internet e assim por diante. Então, você já tem a mudança de mais agregado, principalmente em grandes centros, né? Essa densificação, que depois agora tende a retornar. Né? Essa densificação ela vai voltando, você já tem de novo um espraiamento, vamos dizer assim, do perfil do que as pessoas estão buscando, só que isso vai variar de acordo com a cidade, com o ticket, com o perfil do imóvel mais transacionado ali e assim por diante. Né? E eu gostaria de aproveitar também, então já falamos sobre essas 3 fases que nós comentamos, né, que você comentou antes, Luiz, que nós temos a captação, a transação e as pós-vendas. Cada uma delas vai exigir uma abordagem do corretor, que ela tem que ser realmente muito específica, totalmente diferente. Então, assim, vamos focar agora na captação. Como que inicia esse processo? Como realmente despertar o interesse do proprietário para falar, não, realmente vale a pena você ser o corretor que vai transacionar o meu imóvel. Tá, beleza. Vamos traçar uma linha de raciocínio aqui, porque embora elas são 3 fases, imagine que é um ciclo aqui, ó. Ele é infinito e correlacionado. Então, é difícil você sair de uma fase e a quebra e não tem mais a 2 ou a 3, né? O cliente pode estar em qualquer um dos momentos. Mas vamos focar primeiro na fase primordial aqui, que é a captação. Por que a gente fala que a captação é a fase primordial? Porque ela é um insumo base da empresa, da imobiliária, do corretor. Por quê? Porque esse profissional, essa empresa, por ser uma empresa de intermediação, ele tem que ter um portfólio robusto para poder transacionar isso, porque a receita dele está atrelada como uma prestação de serviço. Então, ele não produz, ele não cria um ativo, ele transaciona, ele faz uma intermediação de um ativo já existente. Então, a captação é o elemento chave para ele montar o portfólio dele. E a gente sabe, naturalmente, que um portfólio bem montado é o que vai gerar um resultado. Como um elemento, aquela pedra basilar ali, né? Claro, também não adianta eu ter bons produtos e não conseguir transacioná-los, ou o momento do mercado está ruim, tá? Mas vamos tirar isso aqui da equação agora. Pensa que a captação é o elemento central, ponto. O que eu faço, né? Como é que é uma captação, o que é considerado sucesso aqui, quais são as fases, como é que eu posso melhorar, inclusive, eventuais processos que eu tenho. Então, o que consiste a captação? Trazer o produto para dentro. O produto aqui eu digo o imóvel, né? E naturalmente, atrelado ao imóvel, você tem o proprietário. Então, para todo imóvel você vai ter sempre um proprietário. Então, na verdade, você não está transacionando o imóvel em si, ou intermediando o imóvel em si, você está interrelacionando uma relação com alguém. Então, já parte de ter esse processo físico ali, né? Pessoa a pessoa, tá? E aí, a primeira coisa é, de fato, a estratégia. Então, imagine o seguinte, eu não conheço ninguém. Então, estou começando do zero no mercado, por exemplo. Não conheço ninguém. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma estratégia para trazer produto. E essa estratégia vai ser baseada em quê? O que eu mensuro aqui? O que eu tenho como objetivo de médio e longo prazo dentro dessa minha empresa ou dentro dessa minha operação? Eu quero ter a maior rentabilidade possível, ou seja, eu quero ganhar o máximo de dinheiro possível. Ou eu quero vender o mais rápido possível as coisas para eu ter receita o mais rápido possível. Ou eu quero especializar em algum tipo de nicho. Essa é uma estratégia excelente. Quero me especializar em algum tipo de nicho. Cara, eu vou transacionar só esse tipo de imóvel, ou nessa faixa de preço, ou nessa região. Então, só apartamento, só de 200 mil, só na região A, B ou C aqui. Então, montei a minha estratégia. E essa estratégia, e olha que louco, né? A estratégia vai ser montada com base em quê? Com base em como aquela cidade funciona. O que funciona em Campinas, não funciona em Cascavel, não funciona em
Belo Horizonte e não funciona em Manaus. Embora as coisas sejam muito parecidas, cada cidade tem a sua nuance econômica. Então, primeiro eu vou ter que entender toda a questão macro daquela cidade. Qual que é o perfil das pessoas que tem ali? Que tipo de imóvel que é transacionado ou mais transacionado? Qual é o perfil desse comprador? O que está sendo colocado no mercado? O que já existe? Então, imagina, primeiro eu tenho todo um estudo ali para saber qual vai ser a minha primeira fase, eu vou entender o meu alvo. Aqui a gente não está falando de nada por enquanto, estou falando do dever de casa aqui de fazer o report, né? Fazer o relatório aqui, de conseguir saber o seguinte, opa, quem eu vou atacar e o que eu vou atacar e por que eu vou atacar isso. Beleza. Uma vez definido, né? Região, ticket, perfil e assim por diante, aí depois a gente já vai falar um pouco, mas entra muita tecnologia aqui, tá? Tô falando só da estratégia. Aí eu vou partir para o ataque. Beleza, detectei aqui meu alvo. Por quê? Porque esse alvo aqui se encaixa dentro dessa estratégia para eu gerar esse output aqui que é o meu objetivo. Beleza, aí eu vou começar meu processo. Aí entra a primeira relação pessoal ali, corretor, né, ou o gestor, em contato com essa pessoa que já tem um produto. Esse produto dela, esse imóvel dessa pessoa, pode estar disponível ou não, mas ele precisa existir. Né? Então você imagina o seguinte, detectei, montei minha linha, já sei tudo, beleza, agora eu vou partir para o ataque. Beleza, o que eu vou fazer para esse cara confiar em mim? Porque como é um processo de relação, é um processo de confiança no primeiro momento. Então, o que eu vou fazer para ele confiar em mim? A palavra é autoridade. Eu preciso mostrar que eu sei das coisas. E eu vou ser a melhor empresa / profissional para transacionar aquilo. Para que, naturalmente, se essa pessoa colocou o imóvel dela à venda, o que ela quer? Vender. Né? O mais rápido possível, de preferência. Então, por que comigo? Aí entra toda essa carga que eu falei anteriormente. Então, se eu já estudei o mercado, já conheço a realidade e já sei o que eu estou fazendo, eu vou transmitir isso para esse meu primeiro cliente, que é o cliente vendedor. Essa é a fase 1. Complementa um pouco aí, Guilherme. Depois a gente vai tocando. Não, eu tô escutando você falar aqui e pô, realmente complexo. O processo todo ele é extremamente complexo, né? Mas assim, desde que eu entrei no mercado imobiliário, a primeira coisa que eu aprendi foi o nome do jogo é captação, né? Isso assim, e é engraçado como a captação ela meio que era um palavrão nas imobiliárias lá atrás, entendeu? As empresas, de uma forma geral, não entendiam a importância desse processo. Qual era, de fato, a função de saber o que captar, como captar, o que fazer, porque não tinha-se a visão de estratégia. Então, na realidade, o cara trabalhava com a captação de qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer maneira, e põe para dentro aí, vai dar um jeito, a coisa... Hoje isso está mudando, cara. Cada vez mais a gente tem uma série de coisas que a gente tem que mapear. O que você estava falando aí, Luiz, é um trabalho complexo de planejamento, profundo ali do que eu vou escolher, o que eu vou fazer. Agora tem um fator que é interessante. Por mais que eu tenha informação, por mais que eu tenha dado, tenha ferramenta e tal, existe uma variável chamada variável humana dentro desse jogo. E aí é que o corretor pode se dar bem, e aí que a gente vê que às vezes, e depois se a gente for falar de 3CP, eu até conto por que eu tentei desenhar o 3CP, porque assim, às vezes você tem corretores dentro da mesma imobiliária, com as mesmas ferramentas, e alguns conseguem ter resultado, outros não têm resultado. Não deveria, né? Porque se o cara trabalha dentro do mesmo método, dentro do mesmo espaço e tudo mais, o que muda é exatamente a variável humana. Alguns corretores conseguem se relacionar melhor do que outros corretores. E tem um outro detalhe. Quando você monta o seu planejamento, apesar de você ter dados, informações, ferramentas, tecnologia, você precisa mapear também o seguinte: quais são as minhas habilidades? Para quem eu estou preparado para vender? Que tipo de perfil de público eu consigo vender? Com que tipo de perfil de público eu consigo trabalhar? Porque senão fica todo mundo assim, não, eu vou vender alto padrão. Estou dando aqui exemplos bem genéricos. Por que eu vou vender alto? Já escutei muito isso, hein? Vou vender alto padrão porque dá o mesmo trabalho de vender o imóvel popular e a comissão é muito maior, é 10 vezes maior. Então, se dá o mesmo trabalho e a mesma coisa, eu vou vender e tal. Ou então, não, vou trabalhar com imóveis comerciais. Porque o ticket médio de imóvel comercial é muito maior do que o ticket médio de imóvel residencial, vou ganhar mais dinheiro. É tudo igual, né? Tudo cartório, papel, escritura,
é tudo parecido. Ou então o cara diz assim, não, vou vender, trabalhar só com investidores. Por quê? Porque o investidor toma a decisão mais rápido, eu não quero ficar enrolando, não quero ficar levando o cara para passear em 500 imóveis diferentes. Só que aí, quando você faz o planejamento baseado no que você quer e não naquilo que você consegue e pode fazer, naquilo que você está preparado para fazer, não adianta ter ferramenta, não adianta ter informação, não adianta... eu costumo dizer o seguinte, a primeira fase de um funil de vendas, todo mundo pensa que é a atração. Não, a primeira fase de um funil de vendas é a preparação. Para quem eu estou preparado para vender, ou eu estou preparado para vender aquilo que a minha região demanda, aquilo que meu público precisa, aquilo que a dinâmica do mercado onde eu estou atuando tem, existe e tudo mais. Então, não é só um querer, do ponto de vista da informação, dados, tecnologia, tem a ver com um estar também, estou preparado, tenho as habilidades para, porque a variável humana ela interfere demais dentro do negócio, cara. Eu já vi, assim, N casos de coisas que estavam perfeitas, planejamentos de imobiliárias ou de corretores que estavam perfeitos para acontecer, mas não levaram em conta a variável humana, que é muito louco. E isso é uma coisa que vale a pena o cara, na hora de montar o seu planejamento, é pensar, eu entendo o suficiente para conversar com um investidor sobre venda de imóvel, ou eu vou conversar com ele falando, aqui você vai comprar um negócio e vai valorizar. O cara vai falar, vai valorizar quanto? Não sei. Isso aqui é um bom investimento comparado com o quê? Também não sei. Como é que está a taxa de juros de mercado? Compensa agora ou não compensa? Como é que está a volatilidade? Compensa ou não compensa? Por que o cara está pondo dinheiro aqui? Então, tem N fatores que estão ligados a nichos que você atende e que estão ligados a variáveis humanas e a preparação. Isso tem que estar mapeado nesse planejamento. Não é tão difícil de ser feito, mas é complexo. E é uma coisa que quem faz a lição de casa direitinho capta melhor, e quem capta melhor vende muito mais. Isso é um fato. Isso que o Guilherme falou, por exemplo, não tem um processo caixinha, entendeu? Que vai funcionar, independente do lugar ou do tipo, vai funcionar igual. Não, mas só que tem um elemento que é central ali, que é o que eu falei, é a autoridade. Independente de onde esse cara tá, ou com quem ele está trabalhando, ou o perfil, ele sempre tem que entender para ganhar a confiança para. Então, isso é fundamental ali. E aí, como é que eu vou ganhar confiança se eu não sei? E eu vou saber com base em quê? Com base em informação. Então, a leitura de mercado. E essa leitura, ela muda. Às vezes muda, dá um giro de 180 graus, assim, dependendo da mudança econômica. Né? Ou tá abrindo tal coisa. Então, o cara tem que estar sempre ligado ali. E aí, naturalmente, usar a linguagem correta com o público com quem ele está lidando. Então, imagine nessa primeira fase aqui, a gente está falando o quê? É a captação. Então, a captação eu tenho que mostrar confiança no quê? Em ser o profissional adequado para transacionar aquele imóvel. Porque quase todas as vezes, na maioria, se a gente pode falar assim, quem está vendendo um imóvel ali também não conhece muito dos processos. Essa pessoa está transacionando porque ela tem algum outro motivo ali, daí N motivos, né? Mas como que eu, como profissional, passo confiança ali? Passando autoridade. Então, eu sou especialista nisso. Por quê? Por isso. Não robótico, né? Mas eu conheço eu estou aqui para te atender. E por ser um processo em que é uma transação, e é para aqui e para ambas as partes, tanto para o vendedor quanto para o comprador, é aquele processo que ocorre poucas vezes, na média, na vida desse cara. Então, é uma coisa de alta complexidade e baixíssima frequência. Então, o que precisa aqui? Tem que ter a figura humana que vai conduzir esse processo. Então, por isso que, de novo, a informação ali é fundamental. E aí entra uma segunda questão aqui, que é o seguinte, além de eu passar essa informação, eu preciso jogar isso aqui para o mercado, né? Então, imagina o seguinte, estou abordando aquele proprietário que tem aquele ativo interessante que eu mesmo estou prospectando. Eu não estou falando nem com base de sendo demandado por ninguém aqui. Eu mesmo estou indo lá para trazer porque eu sei que aquilo é um ativo interessante. Beleza. O que vai acontecer na maioria das vezes aqui? A questão o apego emocional. Então, uma das primeiras coisas que esse profissional tem que fazer é quebrar o apego emocional do proprietário para com o imóvel dele. Essa é uma das primeiras questões, importantíssimas aqui. E aí esse processo de autoridade vem para isso. Né? O que eu quero dizer com esse quebrar o apego emocional? Preço. Valor está diretamente ligado a tempo de venda. Então, muitas vezes, você tem lá
a pessoa colocando o imóvel, por exemplo, né? A venda por um determinado valor com base em estudo nenhum, com base no valor emocional. Eu acho que é tanto porque o meu vizinho também anunciou por tanto. Pô, totalmente errado isso aí. Os dois não vão vender. Primeiro que a informação que ele teve possivelmente está errada, ele não conferiu isso, ele não tem nenhuma informação mais acurada para de fato fazer um double check nisso aí, né? E segundo, ele está baseado na opinião de uma outra pessoa. Então, isso aí é totalmente irrelevante, né? Então, para isso, ele precisa quebrar esse apelo com base em dados, com base em informação. Por que, primeiro, eu sou o adequado para transacionar o seu ativo com base em tal. Depois, cara, seguinte, esse preço aqui está errado. Vamos fazer uma avaliação correta desse ativo aqui. Por que você quer? Por que você colocou a venda? Porque eu vou mudar para a cidade e tal. Então, cara, a gente tem que trabalhar numa estratégia de velocidade aqui. Se você trabalhar nesse preço, vai demorar X. Tem aqui é inversamente proporcional preço e tempo no caso, né? Quanto menor o preço, mais rápido o tempo de venda. Quanto mais alto o preço, né? Quanto mais baixo o preço, mais alto o tempo de venda. Quanto mais alto o preço, menor o tempo de venda. Então, assim, vai fazer com que, na verdade, essa estratégia tem que ser adotada nesse primeiro pitch comercial. Então, já tem que quebrar duas coisas. Primeiro, mostrar autoridade com base em informação. Segundo, essa autoridade vai ser correlacionada ali já com o primeiro colateral que esse profissional tem que já apresentar, que é um estudo. Nesse estudo vai ter que conter o preço. Preço, tempo de venda, expectativa de tempo de venda, aí outros indicadores que vão, junto essas duas coisas, gerar essa confiança necessária aqui. Beleza, trouxe esse produto para dentro. Então, estou completando alguns percentuais aqui dessa fase número 1. Agora aqui que entra uma coisa, e o Guilherme vai saber na hora. Trouxe o imóvel. Faço o que com isso aqui agora? Como é que eu vou apresentar isso aqui? Né? Não, primeiro, como é que eu vou apresentar? Aí tem que fazer aquele enxoval bonito de demonstração. Boas fotos, uma boa descrição. E aí, dependendo, de novo, né? Quem é o público disso aqui? E aqui já vamos engatilhar um pouquinho na fase 2 aqui desse ciclo que a gente está falando, que é o processo de transação. Então, imagina o seguinte, beleza, ganhei a confiança, montei o processo, executei, trouxe o produto para dentro. Beleza, aí eu mesmo posso já partir para a fase 2, ou eu vou ter outras pessoas mais especialistas ou especializadas para começar a executar a partir daqui. Porque o processo, embora ele é contínuo, ele é diferente. Então agora é o seguinte, com quem que eu vou passar a interrelacionar? Agora com os possíveis compradores. Que é o que o mercado usa os leads, no caso, né? Os meus leads. Então são os meus possíveis compradores ou locatários, enfim. Agora eu preciso conversar com esse público. Então é o seguinte, quem é o público desse imóvel aqui? Aí eu já tenho que começar a fazer todo o meu processo de venda, aí tanto venda da minha marca quanto venda do produto, atrelado à comunicação para aquele público. Né? E aí já vai entrando na fase 2 aqui. Depois a gente vai descrevendo ela também. Eu gostaria de ouvir do Carnicelli, qual que é a visão Não, dele, então, já que a gente assim, está avançando. Tem uma coisa que é muito interessante nesse processo, que é o seguinte, você muda, o ativo é o mesmo, o produto é o mesmo, mas quando você entra na segunda fase do ciclo, que é interagir com o comprador, os interesses são antagônicos. Sim. Né? Porque o que acontece? Quem vende um imóvel quer vender o imóvel no menor tempo possível pelo maior preço. Quem está comprando um imóvel quer pagar o máximo que o dinheiro dele pode pagar por um imóvel, ou seja, o melhor aproveitamento do dinheiro, e eu não tenho pressa para isso. Né? Porque eu posso esperar daqui uma semana entrar alguma coisa melhor, porque é uma compra única na vida, não é uma compra... Eu não estou comprando um aparelho de celular, um carro, não, eu estou comprando um produto que às vezes é perene na minha vida para sempre ali, vou ficar... Então, os interesses são muito distintos. Um quer vender rápido pelo melhor preço, o outro não tem pressa de comprar e quer aproveitar cada centavo de compra dele ali, do dinheirinho dele para fazer. E aí o papel do corretor muda um pouco no jeito de conversar, e aí que é fundamental essa história do preço estar alinhado. Uma das primeiras coisas que, quando eu cheguei no mercado imobiliário, o Zé Luiz Montes,
da CIA me falou é o seguinte: Guilherme, primeira coisa que você tem que aprender no mercado, não existe imóvel barato e não existe imóvel caro, porque isso é papo furado. Tipo, o imóvel ele é transacionado pelo valor que ele vale. Se alguém pagou 20 mil reais um metro quadrado, é porque o cara viu o valor dos 20 mil reais um metro quadrado e vai comprar. Ah, mas pô, o prédio vizinho é 12 mil, 13 mil. Não importa, aquele ali valeu 20 mil para aquele cara. Então não é porque estava caro ou o outro está barato. Isso é uma das primeiras coisas que eu aprendi no mercado, assim, que essa relação de valor de caro e barato, ela está muito ligada, de novo aquela história da variável humana, né? Então, nichos, o porquê que o cara está comprando, os motivos que o cara está comprando, tudo isso interfere demais nesse processo, mas o corretor que está no meio desse jogo, ele tem que entender que os interesses de um lado e de outro são antagônicos, são meio que, se fossem indicadores, é assim, enquanto um está no vermelho, o outro está no azul, enquanto esse está no azul, o outro está no vermelho. Então, o corretor tem que ter o papel de saber como ajustar isso, só que ele só consegue se fazer ouvir pelos dois lados se ele tiver autoridade. Se ele for um cara que, não, esse cara está me falando que o valor é esse mesmo, eu vou acreditar, ele tem bons argumentos do porquê o valor é esse, ou, enfim, tem... O papel do corretor hoje mudou muito, né, nos últimos 10 anos por conta desse monte de informação. E aí o Luiz estava comentando um negócio agora há pouco, que é o quanto o corretor tem que estar preparado de informação e munido de informação. E, pô, essa é uma corrida infinita, né? Ela não acaba essa corrida, porque todo dia tem mais informação, a informação está extremamente descentralizada, e a informação hoje, como diz o Clemente Nóbrega, é que nem água. Ela encontra um pedacinho para passar e chegar onde ela precisa. Então, por mais que você tente esconder embaixo do braço alguma informação de mercado, não tem jeito. Essa informação vai chegar onde ela precisa chegar de um jeito ou de outro, né? Mas o papel do corretor por conta disso mudou muito. E hoje ele está muito mais num papel de ajudar o cliente na sua jornada de compra, ajudar o cara nesse processo a fazer a melhor compra ou a melhor venda possível, né? Mais do que ficar ali num processo de negociação, intermediação e tudo isso. Isso é uma fase, isso é muito novo e é algo que tem sendo impresso pela dinâmica de mercado agora, com toda essa tecnologia e ferramenta que tem na mão. Agora, para o corretor fazer isso bem feito, ele tem que entender que são dois perfis de cliente muito distintos em que ele tem que estar preparado. E aí acontece o seguinte, que eu já vi muito também, na minha experiência. Tem corretor que não sabe vender e tem corretor que não sabe captar. Isso é um fato, né? Eu conheço corretor que, na hora de sentar numa mesa para negociar um imóvel com o vendedor, ele é um monstro. Ele faz a coisa acontecer, ele traz o imóvel para dentro, ele capta, ele coloca o vendedor com exclusividade, ele consegue baixar o preço e botar o preço certo para ver. Eu já vi. Agora, esse mesmo corretor, quando ele está na frente do comprador, tendo que negociar ali a venda, ele se perde, ele se sente pressionado, ele não consegue argumentar, é muito maluco isso. E aí, tem corretor que tem perfil para vender melhor, tem corretor que tem perfil para captar melhor, e aí por isso que às vezes a gente tem visto que corretores que trabalham em dupla, e a gente tem visto hoje a formação de times dentro das imobiliárias, tem se mostrado um caminho muito interessante para a melhoria de performance, assim. Que é uma coisa que lá atrás e lá fora nos Estados Unidos a gente vê muito, né? Você sempre tem duas figuras representando o proprietário. Tem um cara que representa o proprietário, um corretor representando o proprietário, um corretor representando o comprador, e aí os corretores, com as suas habilidades ali, conseguem fazer o negócio acontecer, ao ponto de, muitas das vezes, proprietário e comprador só se conhecem na hora de assinar contrato, eles nem se falam durante o processo. Eles confiam extremamente naquele profissional para fazer a melhor negociação. Então, eu acho que a gente vai chegar nesse nível de maturidade no Brasil ainda, né? Mas não estamos nesse nível, e por isso é importante o profissional que está ali trabalhando ora com o vendedor e ora com o comprador entender essa dinâmica. São interesses, apesar de estarem olhando para o mesmo negócio, são interesses que têm algumas coisas que são antagônicas ali. Ele precisa saber trabalhar esse ponto, senão o negócio esfria, não acontece, né? Inclusive, uma das percepções que o corretor precisa ter é justamente entender o momento do comprador,
um pouco mais a fundo, talvez no nível de consciência que nem o comprador sabe ainda, né? Então, como que ele pode identificar isso de uma maneira mais eficaz para facilitar essa venda e realmente encontrar o imóvel que ele precisa de fato, que nem sempre é aquele que ele imagina? Eu costumo dizer o seguinte, a temperatura do comprador, ela está ligada a sinais que o próprio comprador te passa durante um processo. Então, objetividade é um deles, né? Quando o comprador está num processo de respostas mais objetivas, quando o comprador pede para filtrar, nós vamos ver 3, 4 imóveis. O cara fala, não, deixa eu dar uma olhada antes de você me levar, eu quero já. Isso mostra já um nível de maturidade baseada no cansaço do cara que já vem numa jornada longa. A jornada nunca ela é curta do processo de compra, né? Porque, assim, existe uma parte da jornada que é invisível, né? Vamos supor, vou me casar, resolvi me casar, ou fiquei sabendo que a minha esposa está grávida e a gente vai precisar de um terceiro dormitório, porque é o meu segundo filho e eu preciso de um terceiro dormitório. Quando isso acontece, esse cliente ele não imediatamente ele se revela no mercado. Ele ainda faz um processo de pesquisa oculta, né? Ele está ali dando uma olhada, começa a entender, por quê? Porque ele tem ali 9 meses no processo, 6 meses para o processo, vai casar daqui a 1 ano. Então, ele tem ali um período que é oculto. Esse período oculto, ele vai criando, ele vai formando uma série de opiniões e de pré-conceitos sobre o mercado, que depois, quando ele se revela para o mercado, ele se transforma num lead e se revela, nem sempre ele traz isso. Nem sempre ele conta essa história. Por isso que o bom corretor que atende um cliente comprador tem que saber fazer perguntas, tem que saber fazer, mapear a tomada de decisão, tem que saber, e aí o 3CP ajuda muito nesse processo também. Mas tem que saber fazer as boas perguntas para poder entender o que na fase oculta de busca gerou a motivação de compra, de mudança, seja lá o que for, né? Se ele não fizer esse trabalho direito, ele não vai conseguir entender e não vai conseguir atender bem, porque vai haver uma falta de sintonia entre o desejo do cara de atendimento, ou melhor, a expectativa de atendimento e o serviço que ele recebe. Vai ter uma falta de sincronia nesse processo. Então, saber perguntar é fundamental. E, de acordo com a forma como o cara te responde as coisas, mostra qual é o nível de maturidade que ele tem ou o quão aquecido ele está. Então, por exemplo, vou aqui jogar de uma maneira bem genérica, mas o cliente que topa visitar 5, 6 imóveis, 7 imóveis, 10 imóveis, esse cara ainda está numa fase muito crua de tomada de decisão, porque ele está ainda no início de jornada. Agora, eu já vi casos, ele aceita um pouco de tudo e tal. Agora, eu já vi casos que, nós vamos visitar, me manda antes, eu quero ver o que a gente vai visitar e já vou descartar, isso aqui eu não quero ver, aquilo aqui, esse me interessa, isso não me interessa. O nível de objetividade é uma das maneiras de você mensurar a temperatura de compra, né? E, óbvio, saber fazer perguntas que indiquem ali também se ele já viu o mercado, se ele está por dentro, fazer perguntas que deixem o cara responder, e aí você vai entender o quanto esse cliente já entende do mercado. Se ele já está entendendo bem, ou tão bem quanto você, ou até melhor que você que está nesse mercado, significa que esse cara já vem há algum tempo estudando, planejando, então ele já está numa fase final, né? Agora, você faz uma pergunta, e você pretende pagar como? Não sei ainda, estou pensando, não sei se eu vou usar FGTS, ou se eu vou financiar. Se ele ainda está muito cru nesse sentido, ele está no início de jornada, não significa que ele não vá comprar, mas significa que você ainda vai ter um tempo aí para trabalhar e fazer um trabalho de follow-up bem feito, consistente. Não pode ser um follow-up de cobrança, tem que ser um follow-up de agregar informação. Tem um monte de técnica nesse caminho aí para isso, né? Inclusive, essa parte financeira, ela é crucial. E até que ponto, às vezes, um corretor ele realmente se sente seguro para abordar aquilo naquele momento, porque, de certa forma, isso vai direcionar boa parte dos imóveis que vai mostrar, de tudo. Total. Como que vai ser, né? Total. E aí, como lidar melhor com essa situação, assim, com Sim. perguntas assertivas, enfim, o melhor caminho nesse sentido, para economizar tempo? O imobiliário, o mercado imobiliário residencial, vamos falar aqui, né? Ele é muito desejo e, de fato, capacidade. Então, tem uma discrepância gigante aqui entre desejo e capacidade. Em alguns casos, né? Não vou dizer que é em todos os casos.
Então imagina o seguinte, essa pessoa, ela viu determinado, imagina, eu fiz lá o trabalho, disponibilizei o imóvel, fiz um bom marketing, atraí a pessoa. Legal, porra, aquilo é o desejo do cara. Né? Então o cara veio aqui para mim com aquele desejo, com aquela necessidade, ou com, enfim, como o Guilherme falou, eventual momento econômico ali da vida dele. Beleza. Agora, ele tem capacidade para isso? Né? Então sempre a gente tem que ter esse olhar frio, vamos dizer assim, no bom sentido, já dependendo desse sentimento de temperatura inicial de qual é essa capacidade de pagamento dessa pessoa. Porque ela pode pagar aquilo, senão os dois vão estar perdendo tempo. Primeiro, porque eu vou estar fazendo um atendimento e não vou estar entendendo ela para atender melhor essa pessoa. E segundo, essa pessoa vai se frustrar porque ela vai ficar só passeando e não vai comprar nunca. Então tá todo mundo perdendo tempo aqui. E o proprietário não está vendendo. Porra, estou recebendo aqui 20, 30, 40, 50 visitas aqui, tudo gente que não tem condição. Então qual é a lógica? Né? Esse tripé fica totalmente defasado aqui. Enfim, um dos passos fundamentais aqui é entender essa capacidade. Então, qual é a renda dessa pessoa? Então, se você quer comprar, legal, né? Deixa eu entender um pouquinho o teu momento aqui. Qual forma você está pensando em fazer essa compra? Quanto você já tem disponível? Quanto você quer financiar? Aí, esse imóvel que eu vou mostrar, ele aceita financiamento? Se não, já barrou ali. Né? Não, tem aquele ponto, né, Luiz, que a gente estava lá, voltando lá para o início da conversa. Se eu, basicamente, estou trabalhando com um nicho de mercado onde 99,9% dos meus clientes financiam, eu não posso nem pensar em captar imóveis que não aceitem financiamento, porque eu trago um ativo morto para dentro da carteira, né? Por isso eu falei do ciclo, que ele é um infinito ali, né? Então, assim, tá tudo correlacionado. Agora a questão assim, beleza, eu preciso entender qual é a capacidade de pagamento dessa pessoa. Ela vai dar um carro, ela vai dar um outro imóvel, o que ela vai... Né? É fazer permuta, né? Que é outra coisa. Eu preciso perguntar isso diretamente, não deixar lá para depois. Eu preciso perguntar no início. Porque a primeira coisa estou atendendo alguém. Como eu acabei de falar, eu preciso te entender para melhor te atender. Então, qual é o teu momento? E por que você veio buscar esse ativo aqui? Aí ele vai entender várias coisas que estão por trás, que é isso que o Guilherme falou. Então, ele veio para o imóvel, beleza, mas o que trouxe ele ali, né? Aí ele vai falar, puta, cara, aqui, ó, isso aqui é perto do meu trabalho. Ah, então onde você trabalha? Ah, trabalho no lugar X. Opa, então eu já tenho mais uma informação aqui pro meu quebra-cabeça. Ah, mas eu tenho mais um filho que estuda não sei onde. Pô, já tenho mais outra peça do meu quebra-cabeça. Quando eu juntar isso aqui com esse budget, né, essa capacidade financeira da pessoa, aí eu vou conseguir mostrar as coisas adequadas e no perfil dele. Então primeiro eu entendo o momento dele, primeiro eu entendo, na verdade, quanto ele pode comprar, quanto ele pode pagar de fato, para ele não ter frustração. Então, uma das coisas fundamentais, e a maioria das pessoas faz isso, né? É um financiamento. Então, eu preciso fazer um apply, vamos dizer assim, em vários locais diferentes para saber qual é essa minha capacidade, com base na minha renda, nos meus recebimentos, né? Distribuo isso aí para o mercado financeiro, vou rodar aí de acordo com as taxas de juros e vou ver, essa parcela ou esse valor ali cabe no budget dessa pessoa? Cabe, legal, cara. Então, esse aqui é o range, né? Esse aqui é o intervalo de preço que eu consigo trabalhar com esse cliente. Legal, beleza. Então, já sei o preço ou o intervalo de preço. Agora, eu vou ver onde e o que. Lembrando que ele veio até mim, na verdade, por alguma coisa que eu mostrei. Né? Então, ele veio por alguma coisa que eu mostrei. Eu posso mostrar outras coisas nada a ver, por exemplo. Porque às vezes ele veio tendencioso ou ele gostou de alguma característica específica, de algum imóvel que chamou a atenção, sei lá, uma foto específica ou algum parente que mora naquele endereço e assim por diante, mas eu posso ter outras coisas que vão se encaixar. Né? E aí vai a minha jornada de vendas aqui com essa pessoa. Então o que é a jornada de vendas? Vou entender, vou montar essa ficha, né? Vamos dizer, essa diligência da pessoa e aí vou fazer todo o processo de visitas. Dependendo do tempo de maturidade que ela tem. Lembrando que muitas vezes essa maturidade ela já se dá no online. Então esse cara já vem vindo de ter visto muitas coisas. Então não adianta ficar mostrando também eu posso mostrar coisas, eu tenho essas opções aqui, isso aqui é o que existe. E aí entra o processo de especialista aqui por trás de novo. Isso é o que existe, isso é o que se encaixa no seu perfil econômico, financeiro e social. Porque as pessoas são muito parecidas. Então, sempre a gente brinca aqui dentro da empresa, um imóvel diz muito sobre uma pessoa e vice-versa. A pessoa diz muito sobre o imóvel. Então, pares
tendem a estar em locais semelhantes. E locais semelhantes tendem a ter pessoas muito parecidas. Parecidas em que sentido? Em momento de vida, em renda, em perfil e assim por diante. Então, quanto mais fit for esse processo, maior a probabilidade de você conseguir realizar ali a transação. E encurtar o tempo de fechamento. Aí é ganho lá para o proprietário, é ganho para o comprador e é ganho para o intermediador. Então, é win-win-win. Né? E no meio desse processo todo, Carnichelli, eu gostaria de ouvir de ti assim, o que um corretor pode evitar? Porque até agora a gente falou assim, o que ele pode fazer, né? Nós vemos vários eventos, pode fazer assim, 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 assado, fazer o dever de casa, entender o momento de compra, enfim, mas o que a gente pode evitar também nesse processo? Eu acho que fundamental é evitar o imóvel que chega no preço que o proprietário quer e não o preço real de mercado. Isso é evitar, assim, tipo, é dizer não. Aliás, tem uma coisa que é muito interessante no perfil do profissional de mercado imobiliário, é o seguinte. Em geral, o profissional de mercado imobiliário, ele é um ego drive, ele é um cara que tem um ego alto, tem que ser, porque senão ele não suportaria trabalhar no mercado onde ele só ganha o variável, né? Ele só está ali porque ele acha que ele é bom o suficiente para viver de variável, senão ele ia buscar um emprego estável e tal. Aliás, até converso com alguns donos de imobiliário e falo, nunca contrate um corretor que não tenha um ego num tamanho mínimo, porque precisa, ele tem que ter isso, né? Agora, uma característica de quem tem ego drive muito alto é lidar com o não, né? O cara não gosta de lidar com o não, com a rejeição e tudo mais. Então, ele tem uma dificuldade em falar não para algumas coisas. E isso é o grande problema do profissional, que eu percebo que às vezes aceita ali, não, eu só trabalho, vou dar um exemplo aqui que eu vi há 2 semanas atrás conversando com uma amiga minha que é corretora. Ela basicamente trabalha com imóveis dentro de condomínio. Ótimo. E ela atende um perfil assim. Só que aí teve um cliente dela que ela gosta tanto, que é tão legal, que já comprou com ela e tudo mais, e ele tem 2 conjuntos comerciais que ele precisa vender e deixou na mão dela para vender e ela aceitou, e ela já está com esse negócio há 6 meses na mão e não consegue achar ninguém para comprar e está desesperada. Eu falei, óbvio, você não falou não para o cara, você devia ter dito, não é meu negócio fazer isso, eu não sei fazer isso, não vou conseguir fazer isso, vou te indicar alguém que saiba fazer. Então, o que o corretor deve evitar? Primeiro é evitar dizer sim para tudo, né? Porque tudo no mercado é possibilidade de venda, mas nem sempre você vai conseguir atender o teu cliente. E também significa que, às vezes, falar que eu não consigo vender isso, não significa que você é um mau profissional. Porque, às vezes, o ego não deixa, não vou falar não para conjunto comercial, porque senão o cara vai achar que eu sou um mau profissional. Não, não é isso. Então, eu acho que o corretor tem que evitar, e aí entra toda a parte de se especializar, de entender, de ter parcerias, de saber fazer, de ter relacionamento com seus pares, de gente que sabe fazer coisas diferentes de você, para você compor, enfim, tem um caminho gigante de possibilidades aí para o corretor se dar bem. Agora, um dos pontos principais, como eu estava comentando, que é a tal da capacidade de pagamento, é entender o quanto o cara pode ganhar. O que o corretor deve evitar, de fato, sobre esse assunto é evitar saber disso no final do processo. Isso é uma das coisas que ele tem que tentar antecipar ao máximo esse conhecimento e a informação de quanto esse cara pode gastar de dinheiro comigo. Aliás, voltando naquela outra resposta que eu estava dando sobre temperatura do cliente, essa é uma das maneiras que eu sempre indico para corretores para mensurar a temperatura de cliente, se esse cara está num processo de tomar de decisão breve ou não. Porque ninguém sai para mercado, ninguém sai para a rua para comprar algo sem a mínima ideia de quanto custa ou de como vai pagar, né? Ninguém entra numa concessionária da Fiat para comprar um Uno e sai lá com uma Fiat Toro 4x4. Por quê? Porque eu cheguei lá e vi que o meu dinheiro pagava uma Fiat Toro, então eu saí com ela mais cara. Não, o cara sabe, ele já tem a noção de da onde vem o dinheiro, como ele vai pagar. O cara não faz isso nem com um celular, nem com uma máquina de lavar, nem com uma geladeira. Ninguém gasta 5 vezes o que imaginou, 3 vezes o que imaginou quando vai comprar qualquer coisa. Por quê? Porque a informação está descentralizada, ele tem informação na mão, ele já vai para o mercado com algum nível de informação. Então, quando o cliente está muito cru nessas fases, pode ter certeza que ou ele está mentindo para você, não quer te falar o quanto ele pode gastar, e aí é um forte indicador de que não é você o cara que vai fazer negócio, porque ele não viu autoridade em você, então
você está servindo de carcereiro de luxo, andando com molho de chaves e abrindo as portas para ele, né? Para ele poder entrar nos imóveis, é isso que ele está fazendo. Ou esse cara está num nível muito cru ainda, está muito frio, está ainda começando a sua jornada, o que significa que você pode ainda fazer follow-up, ajudar o cara, tem todo um processo. Mas o corretor deve evitar exatamente o fato de deixar isso para o final, descobrir no final, que aí o cara vai financiar, o cara quer fazer permuta, eu já vi muito isso, quer dar carro como parte de pagamento, e o proprietário do imóvel fala, mas eu não quero o carro como parte de pagamento. Né? Cai o negócio. Eu não quero uma casa na praia como parte de pagamento, não é isso, entendeu? Então, alinhar essas coisas é muito importante e a capacidade de pagamento tá de cara nesse processo. E tem um outro detalhe aqui, o último, para não ficar aqui falando horas, que é o cliente comprador, ele sempre vai dar informação do quanto ele pode gastar e o quanto ele pode pagar e de onde vem o dinheiro, se ele já tem ou não, para o profissional que ele percebe que é o cara que vai ajudar ele. Quando ele fala, não, peraí, estou aqui conversando com o Luiz, esse é o cara que vai me ajudar. Já conversei com vários, mas eu já entendi que esse é o cara que vai me ajudar. Por quê? Porque tem uma construção de autoridade feita ali, mostrou um nível de profissionalismo e fez perguntas que ninguém mais fez, né? Tipo, às vezes o cliente quer escutar uma pergunta de um profissional dizendo, mas vem cá, quanto você pensa em gastar? Né? Quanto você pode gastar? Da onde vem o dinheiro? Você vai dar entrada? Ah, vou dar entrada. Você já tem esse dinheiro? Ou você precisa desmobilizar alguma coisa para ter esse dinheiro na mão? Essas perguntas mais diretas, que de uma forma geral corretores têm medo de fazer, e tem medo de fazer, primeiro por conta da rejeição que ele pode tomar, que é um ponto que aí é psicológico isso, o cara tem medo de tomar uma rejeição, ele é um ego drive, e segundo, porque ele não tem autoridade suficiente para fazer uma pergunta desse tipo. Né? Agora, o cara bom, profissional top ali, o cara que está preparado e que não quer gastar o tempo dele, nem o tempo do cliente, nem o tempo do cliente vendedor dele, né? Do cara que ele engaja. Esse cara vai fazer a pergunta na lata, ele já se posicionou mostrando que ele entende o assunto e ele vai conseguir a resposta. Essa que é a verdade. Né? Perfeito. E também, a gente até comentou antes do 3CP. É uma metodologia que você desenvolveu? Como que é? Conta um pouquinho mais pra gente sobre o... Então, a história do 3CP é a seguinte. Eu sempre percebi que o travesseiro foi o maior inimigo de muitos corretores, assim, né? O cara pensa muito, o cliente para pensar demais e aí ele desiste de fazer a compra, ou porque a compra, ela apesar de ser um imóvel, ser uma compra, talvez o maior ticket da história de venda e de compra de uma pessoa, ela é muito emocional, ela traz componentes emocionais muito fortes, assim. Vou contar um caso que eu me lembro de uma corretora que atendeu uma moça e depois de ter mostrado várias casas em condomínio, várias casas, só no final ela descobriu que a premissa, que uma das coisas que a moça não abria mão de ter na casa é ter uma escada. Ela não queria morar em uma casa térrea, o sonho dela era morar numa casa de 2 andares, com uma escada bacana, bonita, tal. Era, assim, tipo da coisa que ela tinha que ter mapeado lá atrás, né? Para não gastar energia e tempo mostrando um monte de casa terra, casas legais, mas casas térreas. A premissa dela era ter uma escada. Então, assim, eu observando isso ao longo do tempo e trabalhando com corretores, com imobiliários e olhando, eu falei, pô, não é possível que esses caras não tenham um roteiro de atendimento, esses caras não tenham coisas que eles saibam que tem que mapear e estão trabalhando de um jeito muito solto. E aí eu, com toda a minha arrogância possível, eu falei, eu vou desenhar que eu não chamo de metodologia, eu chamo, na realidade, de roteiro. Um roteiro que ajude o corretor a resolver o problema de como é que eu faço para antecipar a tomada de decisão, como é que eu faço para mapear quem é esse cliente e como é que eu faço para o cara sair do limbo de atender as coisas de um jeito sem muito comparativo, né? De se o meu atendimento foi bom ou ruim, porque se você cada hora faz um atendimento de um jeito, você não tem um processo, você não consegue medir se aquilo foi eficiente ou não. Então eu falei, vou desenhar um modelo desse. E como é que eu me baseei para desenhar esse modelo? Estou contando uma longa história curta aqui, mas só para entender como é que o 3CP pode ajudar um corretor. Eu combinei com alguns gerentes e donos de imobiliária que as vendas que acontecessem em menos de 40 dias, eles me reportassem para eu poder conversar com corretores, né, que envolvidos na venda. E aí eu ia, Guilherme, saiu uma venda aqui com 20 dias. Pô, quem foi? Foi fulano. Esse cara pode bater um papo comigo? Posso. Vou lá, bati um papo, eu ia lá com uma planilha,
e eu tinha as perguntas que eu já fazia para todos eles, e eu comecei a ver que havia algum nível de semelhança nas respostas. E eu falei, se tem nível de semelhança nas respostas, é porque tem um caminho mais ou menos traçado aqui. E eu fiz 63 entrevistas assim, e já foi o suficiente para eu olhar e falar, não, tem um caminho aqui. Primeira coisa que eu percebi foi que aqueles caras que pagavam à vista, que tinham o dinheiro à vista, a disponibilidade da grana à vista, ou já tinham financiamento pré-aprovado, eram mais rápidos de vender do que o cara que ainda não tinha noção, né? Ou seja, grana, o dinheiro é fundamental. Segunda coisa que apareceu para mim muito forte nessa planilha foi as indicações. E aí eu falei, cliente indicado compra mais rápido. Por que será que cliente indicado compra mais rápido? Aí eu fiquei ali, tipo, tentando investigar. Aí hoje a gente pode ter, naquela época não tinha isso, né? Mas essa ideia, o conceito da autoridade. Mas primeiro, é autoridade, né? Porque se eu indico para o Luiz alguém, eu empresto a minha autoridade que eu tenho junto com o Luiz para essa pessoa. Esse é um ponto. E segundo, é a similaridade. As pessoas andam sempre muito juntas, né? Então, o cara que é solteiro anda com o solteiro, o cara que é casado anda com os casados, o cara que é casado e tem filho anda com quem é casado e tem filho. Aí ele se separa e ele volta a andar com os solteiros, entendeu? Então, assim, a gente anda em grupos muito similares. E aí faz muito sentido quando você trabalha com grupos similares, você tentar trabalhar perfis de imóveis ou nichos de atendimento ou maneiras de atender um cliente que estejam focados com esses nichos, porque você vai receber mais indicações. E assim, não conheço ninguém que termine uma conversa aqui agora igual a gente. Eu tô indo ali agora, eu vou jogar tênis com o Jorge Paulo Lema. Não, cara, eu vou jogar tênis com um cara muito parecido comigo, na mesma faixa de renda, a gente é sócio do mesmo clube. Então, você também trafega num nível socioeconômico muito similar ao seu. Baseado nisso, eu falei, temos que mapear. E vamos mapear 3 pontos importantes, que é o contexto prático do cara, né? Então, a vida dele, como é que é a vida dele? A vida pode ser contexto pessoal, contexto prático, contexto presente. Cada um gosta de chamar esse CP de um jeito, mas o oficial é contexto prático, tipo, como é que é a vida desse cara, a capacidade de pagamento, quanto ele pode gastar e a característica de produto, que você tem que alinhar essas 3 coisas, porque aí o que vai acontecer é que o cara só vai ter fases de segurança, né? Se é um produto que serve para a minha vida, tem as características que eu busco, serve para a minha vida hoje, não é para a vida do futuro, serve para a minha vida hoje, tem as características que eu busco e eu posso pagar, eu estou super confortável de fazer o negócio. Agora, se um desses 3 pontos estiver desalinhado, ou seja, ele serve para a minha vida hoje, tem as características que eu procuro, mas a grana não dá, então não rola. Ou ele serve para a minha vida, eu tenho dinheiro, mas não tem característica, ele tem um dormitório a menos, só tem uma vaga de garagem, ou seja, falta coisa no produto, também não rola. Então, o jeito que eu ajudei ali, desenhando o 3CP, se você mapear esses 3 pontos, que é a vida do cara hoje, e aí você fazendo boas perguntas abertas, entrevistando o cara, você já vai mapeando o estilo desse cara. Saber o quanto esse cara pode gastar, já te dá a temperatura e te dá o range ali de produtos que você vai apresentar, né? E premissas do que esse cara não abre mão num produto, ou seja, separar desejo de necessidade, né? Porque as pessoas compram necessidade. O desejo acelera a tomada de decisão, mas a pessoa compra a necessidade. Ele precisa morar na cidade tal porque ele vai ser transferido. Beleza. Então ele tem que achar uma casa lá. Isso é uma necessidade. Agora, se ela tiver uma churrasqueira e uma piscina, putz, isso é um desejo que eu sempre tive. Se ela estiver dentro de um condomínio fechado, é um desejo que eu sempre tive. Às vezes pode ser uma premissa por questão de segurança. Então, você tem que separar o que é necessidade e desejo para apresentar o produto correto. Mapeou esses 3 pontos e fez a apresentação, a chance de você acelerar a tomada de decisão é muito grande. Foi assim que nasceu o 3CP e tem muita gente que fala para mim, pô, Guilherme, isso aí funciona. Eu falo, ótimo que funciona. Ainda bem. E avançando então mais para essa questão das vendas, não das vendas, mas das pós-vendas, né? A gente falou já de toda essa questão da captação, transação e agora efetivamente entrando em pós-vendas. É uma outra abordagem completamente diferente de todos esses 2. Total. Não, veja, até o Guilherme comentou ali antes, né? Um dos pontos que ele percebe, sabe, um dos grandes aceleradores aí é a indicação, né? Então você imagina o seguinte, beleza, fui lá, fiz um bom trabalho, me posicionei como autoridade, aí nem vou colocar aqui toda a parte burocrática, né? Então isso aí eu posso até terceirizar, vamos dizer assim, cartório, banco,
documento e assim por diante. Terceirizei, beleza, fechamos o deal, aperto de mão, dinheiro na conta, executou o negócio. Beleza, legal. Dia 2, o que eu faço? Então, eu fechei um deal com esse cara. A partir desse momento, ele já está como um outro ativo meu de relacionamento, que eu fechei um negócio com ele. Então, o que eu preciso ali? A todo momento, continuar impondo a minha autoridade. Para quê? De maneira ativa ou passiva, né? Seja eu batendo nele ou ele vindo até mim, eu consiga mais deals dentro da rede dessa pessoa. Porque, naturalmente, ele vai ter lá um pai, uma mãe, um irmão, um primo, amigo, vizinho, sócio, whatever, que precisa de alguma coisa. E, naturalmente, as pessoas serão parecidas. Então, o processo que eu, como profissional, vou abordar com essa pessoa é muito parecido. Então, você imagina o seguinte, foi lá, fechei o negócio com ele, lembrando, ele veio até mim com base em alguma coisa que eu divulguei, com base em alguma coisa que eu já tinha estudado, já tinha precificado certo e fiz o meu bom trabalho. Legal, veio para mim, entendi o perfil dele, sabia que ele podia comprar, consegui executar. Legal, esse cara fala, pô, esse cara aqui domina a situação. Foi lá, me atendeu, mostrou, executou, fechou, sem enrolação, ponta a ponta ali. Beleza, cara, ó, fulano, fala com o corretor X aqui que esse é o cara. E aí, naturalmente, essas duas pessoas serão muito parecidas. De novo, parecidas em quê? Em renda, em perfil, em característica e assim por diante. E aí, vindo essa pessoa por indicação, ele já vem extremamente quente. E aí, qual que é o meu papel como corretor? Fazer o mesmo processo. Deixa eu te entender. O que você está precisando? Ah, estou precisando de tal. Beleza, cara, tenho esse produto no meu portfólio já? Tenho isso aqui na minha prateleira aqui, né? Não tenho. Beleza, o que eu vou fazer? Voltar lá para a fase inicial de captação. Então, eu vou buscar esse produto para esse meu cliente. Então, é por isso que o ciclo ele é infinito aqui. Então, beleza, cara, já tenho esse produto? Legal. Cara, vamos para cima agora aqui, né? Visita 1, visita 2, visita 3, o mínimo possível, com o máximo de eficiência possível, transacionou. Legal, não tenho. Cara, vou buscar isso aqui. E aí entra o meu processo de captação ativa. Ou uma captação passiva, digamos assim, né? Porque eu já estou sendo demandado por alguém. E aí essa indicação pode ser, inclusive, cara, eu queria comprar um apartamento naquele edifício. Então já vem o pacote fechado ali. Já sei a condição, já sei o lugar, já sei o preço, já sei tudo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá executar. E aí eu vou mostrar de novo minha autoridade para qual cliente? O meu cliente proprietário. Então veja, independente do momento aqui, eu tenho sempre 3 clientes na minha órbita. Eu tenho um cliente proprietário, que eu posso conhecer ele ainda ou não. Eu tenho o meu cliente comprador aqui, o meu lead, que eu provavelmente ainda não conheço ele, então eu preciso entendê-lo, de novo, para melhor atendê-lo. E depois eu tenho o meu cliente indicado, que aí grande parte desse processo já foi executado ali, né? É muito mais rápido eu conseguir converter e de fato executar isso. Só que qual que é essa estratégia? É o Customer Success, é o sucesso do cliente. E aí, isso que muitas empresas não estão fazendo. Então, dentro do mercado imobiliário, a gente percebe um nível ainda muito baixo desse tipo de estratégia. Dos 3 ainda, na verdade, né? De uma estratégia boa de posicionamento e captação. Muito do foco das empresas, dos corretores, está aqui nessa parte do meio, que é a venda em si, a transação. E essa parte final, pouquíssimos fazem. Fechei o negócio, beleza, acabou. Deixa eu procurar o próximo lead. Não, eu já tenho muita gente boa na minha base que eu posso trabalhar. Então, imagina, dessas 3 fases, quando você... imagina que você tenha níveis assim, né, de evolução. Quando eu tenho essas 3 no nível máximo ou submáximo de evolução, eu sou o profissional ou a empresa líder de mercado. Basicamente isso. Então, ou eu tenho o maior market share, ou eu tenho a melhor rotação de carteira, porque também não adianta ter necessariamente muitos imóveis, e sim imóveis que vendam, né? E se eu tiver um bom fluxo aqui de pós-venda, eu vou ter deals correndo o tempo inteiro, de maneira ativa e passiva, né? Então é aí se o meu fluxo fecha. Eu vou trabalhar imóveis para esses meus clientes que são indicados, que eu vou buscar, e se eu não tenho, eu peço indicação para alguém, eu faço um bom trabalho aqui no meio de divulgação, marketing e todo o processo que eu preciso trazer para o mercado, né? E vou seguindo o meu fluxo. Então, assim, se a gente falar de uma forma geral, é complexo,
São várias fases, vários envolvidos, várias skills diferentes, mas quando você tem um olhar macro, ele vira um processo bem linear. Quando você olha de cima, né, e tira esses ruídos, essas nuances, ele vira um processo bem linear, bem simples. Bem simples. Mas aí, de fato, você tem que parar e ver isso. Entender o mercado, entender as pessoas e entender os ativos. Isso é o que o cara tem que fazer. E aí, Carnicelli, o que você nos diz sobre essas engrenagens todas que o tempo inteiro é zoom in, zoom out, né? E, inclusive, até o Luiz comentou sobre os corretores e as imobiliárias ainda não têm o hábito de implementar o Customer Success, né? O sucesso do cliente. E qual que é a tua visão, assim, o que tu traz? O Luiz usou aí um ponto muito interessante. Ele falou, quando você olha de uma visão macro, é simples. E é mesmo, de uma visão macro, quando você olha para o processo como um todo, não é um negócio tão complicado. Agora, o que acontece quando você desce, ele é muito cheio de tarefas. Você tem muitas tarefas. Ele é trabalhoso, né? Ele dá trabalho. E aí tem profissional que quer fazer esse trabalho, e a gente conhece alguns, e tem gente que não quer ter esse trabalho, e aí está jogando um jogo de um jeito... Depende da sorte, depende do fluxo do mercado. Quando o mercado tá bom para todo mundo. Quando tá ruim, também tá ruim para ele não se vê prejudicado. Agora, os bons profissionais são aqueles caras que, quando o mercado tá bom, ele tá excelente, ele tá nadando uma vantagem absurda, e quando o mercado retrai, sempre acaba pingando coisa nele ali, sempre tem um negocinho outro acontecendo. Agora, um ponto que eu queria chamar a atenção aí do que o Luiz estava falando é assim, é muito interessante você ver esse tipo de coisa, né? Quando você começa a trabalhar com indicações, e aí o grande ativo de um corretor e de uma imobiliária são as pessoas, o relacionamento que ela constrói com essas pessoas, né? Por isso que tem um trabalho de CS, ele tem um trabalho pós-venda bem feito, bem executado, acompanhado, tal, vai gerar muito mais resultado do que gastar dinheiro em mídia para trazer um lead novo, frio, de baixo relacionamento, um cara que você nunca conheceu, que nem te conhece também. É sempre mais difícil, é uma venda mais longa. O cara indicado sempre vai ser o melhor negócio. E é tão legal isso que quando você começa a trabalhar com um grande número de clientes indicados, dificilmente vai faltar o produto para atender esse cara, porque você se preparou, né? Você já capta coisas que estão ligadas àquele nicho de pessoas que você de maneira costumeira, você atende. Você está sempre atendendo aquele mesmo perfil, né? Então, se você está sempre atendendo casais com filhos que querem imóveis com área de lazer, você não vai captar um estúdio, entendeu? Você já vai captar sempre imóveis com área de lazer, com 2, 3 dormitórios, em condomínios grandes, com muita criança. Você vai sempre fazendo isso. Então, nunca falta o produto. Você já sabe que as suas indicações vão solicitar aquilo, já sabe que aquele cara vai financiar por um banco privado, que ele vai dar um FGTS, você já sabe um monte de coisa ali que já vai azeitando o processo para você, e aí você vira um monstro no negócio, né? Vira uma esteira de produção aquilo. E eu conheço corretores que fazem isso. Conheço corretores que fazem isso no Brasil trabalhando um único condomínio, cara. E é uma doideira você pensar nisso. O cara trabalha em um único condomínio e é só ele que vende, ao ponto de outros corretores chegarem lá e falar, eu tenho um cliente aqui para comprar nesse condomínio, eu sei que você domina esse condomínio, conhece todo mundo, vende para todo mundo, capta com todo mundo, vamos fazer uma parceria, está aqui um negócio para você. Então, essa construção de autoridade, essa construção do processo, essa construção da estratégia de o que captar, para quem vender, como vender, as ferramentas que eu preciso trabalhar nesse processo, como fazer follow-up dessa galera, como agregar valor num follow-up, como trabalhar o CS, é muita tarefa, no fundo é muita tarefa, e tem muita ferramenta para automatizar esse processo para você hoje. Mas quando você olha de fora, não tem tanto segredo, porque sempre vai ser um cliente comprador, um cliente vendedor e você ali no meio gerenciando esse processo para fazer ele acontecer da maneira mais lisa possível, né? Então, é isso. Depois que a roda está girando, a velocidade é brutal. E eu conheço corretores que vendem imóveis, tipo 2, 3, 4 imóveis por mês, assim. Conheço e é muito louco. Você olha e fala, pô, como é que esse cara tá tão bem assim? Ninguém olha para trás lá o trabalhão que deu para construir aquilo, né? Sair da inércia, né? Ele saiu. E assim, eu conheço corretores que trabalham com imóveis econômicos, imóveis populares, por pura opção
de fluxo de clientes e de ter criado essa máquina, entendeu? Eu conheço um corretor aqui de Campinas, que ele só atende segmento econômico, ele tem um carro específico para atender esses clientes, ele não vai com o carro dele, o carro de uso da família, porque é um carro de um valor muito alto, isso assusta o cliente, ele vai lá com aquele carrinho similar ao do cliente dele, para criar ali um nível de paridade, para criar um nível de similaridade, para, sabe, aquele rapport ali, ele vai, faz o atendimento, leva o cara. Então, assim, mas criou uma máquina. Cara, a gente está olhando macro de novo, né? A gente focou aqui, só fazendo uma recapitulação. Focamos no mercado urbano, dentro da cidade, ativos residenciais, operações de intermediação de venda. A gente focou aqui. Aí dentro disso, captação, transação e um pouquinho aí de pós-venda. Aí claro, depois a gente vai entrar com mais calma em cada uma dessas fases. Aí tem um monte de estratégia específica que dá para fazer para potencializar de fato os resultados, né? Mas para essa primeira aqui, eu acho que a gente já consegue ter um bom primeiro cheiro aqui, né? Dessa trilha aí que um bom profissional de fato tem que executar. Exatamente, esse é o nosso primeiro episódio do podcast, o primeiro episódio do E-Talk. Então a gente ainda tem muito assunto pela frente. Quero convidar todos os corretores, todo o pessoal de imobiliária, gerente, enfim, para que eles também nos acompanhem e deixem as suas dúvidas nas redes sociais, para que a gente possa sempre estar gerando conteúdo que realmente seja relevante, que possa agregar no seu negócio, nas suas captações, nas suas vendas. Então, no Instagram é o @emóvel.com.br com 2 Es e também no LinkedIn emóvel com 2 Es. No próximo encontro, nós vamos aprofundar ainda mais na questão de nicho, na questão de captação de imóveis. E aí, mais pra frente, vai vir muito assunto interessante ainda e a gente gostaria muito realmente de ouvir o que as pessoas esperam, né, para crescer dentro do setor imobiliário. Falar bastante de estratégia e ferramenta. Acho que esses são os dois pilares fundamentais assim, para uma boa performance, né? Exatamente. Bom, então seria isso. Muito obrigada, Carmichele, por estar aqui com a gente. Né, por todo Foi um prazer. O conhecimento, agregou pra caramba aqui com a gente. Também muito obrigada, Luiz. E a gente se vê no próximo episódio. Beleza. Legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.